Até 2070, mulheres continuarão vivendo mais que os homens, mas essa vantagem vai diminuir de acordo com o IBGE. Quer saber mais? Após a vinheta, eu conto pra você. Galerinha, antes de eu falar dessa informação tão importante do Censo 2022, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse muito esse vídeo com seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento. Bora pro vídeo? Galerinha, diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres no Brasil, que já foi de quase 8 anos, mais precisamente 7,8 anos no ano 2000, deve cair para 4,4 anos em 2070. Os dados, eles constam na versão mais recente do documento Projeções de População, divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e foi elaborado com base no censo de 2022 e divulgado agora em 2024. Beleza, Osvaldo, mas qual é a expectativa de vida? A expectativa de vida que foi registrada na pesquisa mostrou que os homens vivem, em média, 73,1 anos e as mulheres 79,7 anos. Mas em 2070, Osvaldo, o IBGE ele projeta um aumento na expectativa de vida média para ambos os sexos. Por exemplo, os homens vão viver 81,7 anos e as mulheres 86,1 anos. Tá, mas por que as mulheres vivem mais que os homens? Essa diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres não é exclusividade aqui do Brasil, beleza, galera? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, ou ano de 2023, a média de expectativa de vida ao nascer de uma população no nosso planeta é de 75,8 anos para mulheres e de 70,5 anos e meio para os homens. Existem alguns fatores que vão explicar essa diferença toda. Um fator é a questão biológica, como, por exemplo, a resistência ou a suscetibilidade de determinadas doenças, né? A procura por médicos, os homens são muito relutantes a procurar médicos em escala mundial. As mulheres, elas procuram os médicos por uma prevenção melhor, aí, fazendo exames, e também por uma questão comportamental. Querem ver um exemplo disso? Lá na Rússia, o alcoolismo é um dos maiores causadores de óbitos no país e os homens, é claro, são as maiores vítimas dessa doença. Sim, o alcoolismo é considerado doença em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, também nós temos um impacto muito significativo dessa discrepância. As altas taxas de homicídios, os acidentes de trânsito são dois pontos importantes que a gente deve levar em conta. Ó, galera, os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública nos mostram que em 2023, 91,4% das mortes violentas foram sofridas por homens e as mulheres apenas 8,6% do total. Isso é muito discrepante. E essa previsão de diminuição da diferença da expectativa de vida no Brasil está relacionado também à expectativa de soluções, de ações de soluções para esses problemas. Eu estava pesquisando e cheguei à conclusão que esses fatores, eles ampliam a diferença de vida entre os homens e as mulheres. E essa previsão é que no futuro, graças às políticas públicas que vêm sendo feitas pelo governo federal ou pelos governos federais e também pelos governos estaduais,
sejam bem eficientes e reduzam essa diferença. Talvez esse número seja até menor, beleza? Apesar disso, a assimetria na expectativa de vida entre os dois sexos deve continuar. Essa diferença ela deve diminuir, mas é muito alta para ser totalmente zerada. Vamos levar isso em conta, beleza? Bom, galera, vou mostrar para vocês agora aqui uma projeção da expectativa de vida tanto para homens quanto para mulheres. Acompanhem os quadros que eu vou colocar ao lado, num dos cantos da tela, e vejam aí como vai mudar. Para os homens, a expectativa de vida em 2025 deve ser de 73 anos e meio. Para 2030, essa expectativa de vida deve subir um aninho para 74,6 anos. Já no ano de 2040, deve subir 2 aninhos, com 76,7 anos a expectativa de vida. Para o ano de 2050, mais 2 aninhos aí, 78,6 anos. Para a década de 60 ou o ano 2060, devemos chegar a 80,2 anos. E na década de 70, a expectativa de vida deve se manter em 80,2 anos, graças ao desenvolvimento do Brasil. Agora, eu vou colocar também o das mulheres, beleza? Vale lembrar a vocês que todos esses dados são do IBGE, beleza? Já as mulheres, em 2025, devem ter uma expectativa de vida de 80,1 anos, o máximo que o homem pode chegar ali em 2070, beleza? Em 2030, essa expectativa de vida deve subir para 81 anos, né? Não subindo tanto assim. Em 2040, essa expectativa de vida das mulheres deve subir 1,6, chegando aí a 82,6. Em 2050, a expectativa de vida das mulheres deve chegar a 84 anos. Se vocês repararem, não cresce tanto quanto os homens, beleza? Em 2060, essa expectativa de vida deve chegar a 85,2 anos. E em 2070, que é a projeção do IBGE, a expectativa de vida das mulheres deve chegar a 86,1 anos, ou seja, as mulheres vão ter um crescimento de expectativa de vida menor que o dos homens, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento da população. Os dados do IBGE que foram divulgados agora em outubro trouxeram outras projeções sobre a população do ano de 2070. E eles mostram esses dados que em 2046 a população com 60 anos ou mais deve ser a maior fatia da população do Brasil, com aproximadamente 28%. E em 2070, esse percentual ele poderá subir para quase 38%. Ou seja, 1 a cada 3 brasileiros, um pouquinho mais, será idoso. Só para vocês terem uma ideia, a idade média do brasileiro em 2023 era de 34,8 anos, vai passar em 2070 para 51,2 anos em média. Olha que interessante, né? Essas informações que foram divulgadas pelo Censo 2022 começaram a ser compartilhadas em junho de 2023. E, a partir dessas informações, é possível saber que o Brasil tem 203 milhões de habitantes, um número menor que era estimado para as projeções iniciais de 214 milhões de habitantes. O Brasil ele segue cada vez mais feminino e, é claro, também muito mais velho. A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Mas o que significa isso, Oswaldo? Significa que metade da população brasileira tem até 35 anos e a outra metade é mais velha do que 35 anos. No Brasil, há cerca de 104 milhões e 500 mil mulheres, ou seja, aí 51,5% do total de brasileiros.
1.300.000 habitantes do Brasil se identificam como quilombolas, ou seja, mais ou menos aí 0,65% do total. E foi a primeira vez que o censo incluiu nos questionários perguntas para as pessoas se identificarem com esse grupo. Muito interessante isso, não é, galera? O número de indígenas no Brasil cresceu 89%, ou seja, foi para 1.700.000 habitantes em relação ao censo de 2010. E isso pode ser explicado graças à mudança do mapeamento da metodologia que é utilizada para os povos indígenas, e isso permitiu que fossem identificadas muito mais pessoas. E pela primeira vez, os brasileiros que se declararam pardos superaram os brancos, e a população preta do Brasil também cresceu. Beleza, galera? Também pela primeira vez, o IBGE acabou mapeando todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços no Brasil, e constatou também que o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos. Ou seja, a religião no Brasil está em evidência muito mais do que a educação. Após 50 anos, o termo favela voltou a ser usado no censo. Em 2022, o Brasil tinha 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem o descarte adequado de esgoto. Ou seja, galera, isso vai equivaler a 24% da população brasileira. Já a falta de abastecimento adequado de água atingia 6,2 milhões de brasileiros, ou seja, em mais ou menos 3% da população do Brasil. E mais da metade dos 203 milhões de brasileiros, 54,8% do Brasil, mora aí a 150 quilômetros em linha reta do litoral brasileiro. Informações importantes sobre o censo. Beleza? Galera, o censo de 2022 trouxe informações importantes e nós aqui, é claro, vamos trazer sempre que possível a vocês para que vocês fiquem ligados e antenados. Beleza? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal. É muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor a democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê up nos seus estudos!